O que acontece a uma pessoa depois que ela morre? Muitas tentativas são feitas para responder essa pergunta. E a maioria das tentativas de responder essa pergunta só consegue aprofundar ainda mais a angústia e a tristeza que envolve esse assunto e aumentam as dúvidas. Para uns, ao morrer o indivíduo vai direto para o céu ou para o inferno. Para outros, ele será um espírito que encarnará sucessivamente em outros seres. Em meio a ideias conflitantes, nós necessitamos obter uma resposta produtora de segurança, que só pode ser encontrada na Palavra de Deus. Afinal de contas, o que a Bíblia fala sobre a morte? Você quer saber mais? Fica comigo até o final desse vídeo. Muito bem, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e a mais um estudo bíblico da série Ouvindo a Voz de Deus. Nós estamos no 9º tema, esse é o 9º estudo, e eu quero, antes de continuar esse vídeo, eu quero pedir para que você vá aí na descrição e encontre o link desse guia de estudo bíblico aqui, para você poder acompanhar esse estudo e outros estudos anteriores e posteriores também. No decorrer desse estudo, você pode estar escutando alguns sons de carro, porque a gente mora perto da estrada, mas não se importe com isso, ok? Para nós entendermos o que acontece com uma pessoa quando ela morre, nós precisamos entender a origem da vida. Então por isso é importante nós entendermos que material Deus usou para criar o homem. Acompanhe comigo Gênesis capítulo 2, verso 7. Diz o seguinte: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então vejam, meus amigos, aqui está a origem da vida. Como foi que Deus trouxe o ser humano à existência? Então Deus fez o homem do pó da terra e soprou em seu nariz o fôlego de vida. Então aquele boneco de barro, por assim dizer, ele passou a ter vida. Portanto, o pó da terra mais o fôlego de vida é igual a alma vivente, ou ser humano. Como a Bíblia se refere à alma? O que é alma de acordo com a Bíblia? Vejamos Ezequiel 18, verso 4. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Agora, ampliando mais esse assunto, esse conceito de alma, Gênesis capítulo 46, verso 27 nos diz: E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70. Agora, a mesma história é narrada em Deuteronômio capítulo 10, verso 22. Com 70 almas teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas dos céus em multidão. Então, como é que a Bíblia se refere à alma? Nós vimos Ezequiel lá que todas as almas são minhas. E depois vimos 2 textos, um diz almas e outro diz pessoas. Portanto, almas na Bíblia significa pessoas, ou seja, pessoa viva. Toda pessoa viva é uma alma. De acordo com Gênesis capítulo 2, verso 7, quando Deus soprou nas narinas do homem, ele passou a ser alma vivente. Note uma coisa, ele passou a ser alma vivente e não a ter uma alma. Então o que é que acontece com a pessoa ou a alma vivente quando ela morre? Veja comigo Gênesis capítulo 3, verso 19. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Eclesiastes capítulo 12 e o versículo 7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Eclesiastes 9, verso 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Agora Eclesiastes capítulo 9, verso 10. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. E Jó capítulo 7, verso 9 e 10. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura e jamais tornará a subir, nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerá jamais.
Segundo Coríntios capítulo 11, verso 13, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Então o que é que acontece com a pessoa ou a alma vivente quando ela morre, de acordo com a palavra de Deus, a Bíblia? O corpo volta a ser pó, de acordo com Gênesis 3, verso 19. E o espírito, o ar ou o fôlego de vida, volta para Deus. É o que disse Eclesiastes 12, verso 7. E a memória é entregue ao esquecimento, de acordo com Eclesiastes 9, verso 5. Então, para onde vai a pessoa ou a alma vivente após a morte? Ela vai para a sepultura. Ela não vai para o céu, não vai para o inferno e nem fica flutuando no espaço. Ela vai simplesmente para a sepultura. Os mortos têm conhecimento de alguma coisa? É claro que não. Então veja, meus amigos, que não nos é possível ver ou falar com alguém que já morreu. Isso não é possível. Em tais manifestações, não é a pessoa morta que aparece, mas é Satanás e seus anjos disfarçados. É o que nos disse 2 Coríntios 11, verso 13. Ele não deseja que nós entendamos que a oportunidade de salvação só existe enquanto nós vivemos. Então essa ideia de que quando a pessoa morre, ela não morre totalmente ou não morre completamente, que existe uma parte imaterial que sai do corpo por ocasião da morte, tem consciência, está em algum lugar aí, essa é a mentira mais antiga do mundo. Essa é a mentira que Satanás enfiou na cabeça de Adão e Eva, mais antiga, e existe até hoje. Porque é importante que a gente entenda algo muito importante. Somente um ser em todo o universo possui imortalidade. E quem é que unicamente possui imortalidade? Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6 e o verso 16. O único que possui imortalidade, que habita a luz inacessível e que homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele honra e poder eterno. Amém. Versos anteriores vão nos dizer que esse é Deus. Somente Deus possui a imortalidade. Nenhum ser humano possui imortalidade. Somente Deus. A imortalidade é condicional. Ou então, sob qual condição o homem conservaria sua imortalidade? Vejamos Gênesis capítulo 2, verso 16 e verso 17. Dizem o seguinte: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Viu aqui? A condição para o ser humano ter imortalidade, conservar a imortalidade, era não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, era obedecer, não pecando. Então, o que foi que o pecado ocasionou ao ser humano? Veja o que diz Romanos, capítulo 5, verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, por causa do pecado veio a morte. Não é possível pecar e continuar vivendo após a morte. E Romanos capítulo 6, versículo 23, também nos diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então o pecado trouxe a morte, que por sua vez passou a todos os homens. Como foi que Jesus considerou a morte? Acompanhe comigo João capítulo 11, do verso 11 até o verso 14. Isto, ou seja, Jesus, dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Então Jesus, ele considerou que a morte é um sono. Jesus afirmou que a morte, para ele, é comparada com um sono. Mas veja só, a morte é comparada com um sono para aqueles que morrem na fé e na obediência ao Senhor. Para estes que são fiéis a Deus, quando morrem, é como se fosse um sono. Quem dorme, acorda. Então há uma segurança de que quem morre com a fé no Senhor vai voltar a viver de novo, vai acordar do sono da morte.
Mas e até quando os mortos em Cristo permanecerão dormindo na sepultura? João capítulo 5, verso 28 e 29 nos dizem o seguinte: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. Algumas versões vai nos dizer ressurreição da condenação. E primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, nos diz o seguinte: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, até quando os mortos em Cristo permanecerão dormindo na sepultura? Até a segunda vinda de Jesus. E para os que participarem da primeira ressurreição, que vai ser na segunda vinda de Jesus, qual vai ser a recompensa para eles? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versos 51 a 53, nos dizem: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Então, a recompensa para aqueles que participarem da primeira ressurreição é receber a imortalidade perdida no momento, num abrir e fechar de olhos. Então, ninguém tem imortalidade. Hoje, ninguém tem uma alma imortal. A imortalidade nós só vamos receber por ocasião da segunda vinda de Jesus. Então, se você já ouviu dizer que você tem uma alma, que as pessoas têm uma alma e que quando morre elas ficam vivendo de uma outra maneira, isso é mentira. Essa é a mentira que Satanás lançou há muito tempo atrás. É a mentira mais antiga. Não acredite nisso. Na morte há total inconsciência. Então eu quero aproveitar agora e fazer um rápido resumo de tudo que nós estudamos até hoje. A essência de todo esse estudo hoje é: então, na criação do homem, Deus usou alguns ingredientes. O primeiro, o pó da terra. E o que mais Deus adicionou? O sopro de vida. E o resultado foi uma alma vivente, ou seja, um ser vivo. Então, na morte do homem, o processo é o inverso. O corpo volta ao pó, se degrada, e o fôlego de vida volta a Deus, porque vem de Deus. E o ser vivo, ou a alma vivente, deixa de existir. E veja uma coisa: esse fôlego de vida é apenas o sopro, a capacidade de respiração, a vida, nada mais. Então, nós vimos que o morto nada sabe, não tem consciência, não existe entidade ou alma vagando fora do corpo. Só existe oportunidade de salvação para uma pessoa enquanto ela está viva. Então é por isso que Satanás engana as pessoas com a crença, com a ideia de que existe alma que vive fora do corpo na morte, porque ele quer que você não entenda isso. Na morte, o destino da pessoa está selada. Não existe oportunidade de salvação após a morte. Meus amigos, nós já estamos chegando ao final desse estudo e eu quero te convidar agora para fazer uma rápida recapitulação de todo o nosso estudo. Então nós vimos que Deus fez o homem do pó da terra e soprou nele o fôlego de vida. Então o homem se tornou alma vivente. A alma na Bíblia é uma pessoa. A morte é um estado de inconsciência. Jesus considerou a morte como se fosse um sono e que os mortos também não sabem de coisa alguma. E quando a pessoa morre, a mente se apaga, o corpo volta a ser pó e o fôlego de vida volta para Deus. E os mortos justos ficarão na sepultura até a volta de Jesus. Agora que chegamos ao fim desse estudo, nós precisamos fazer um compromisso de fé. Ficou claro para você agora esse assunto sobre a morte? Você crê que o homem foi criado por Deus para ser imortal, mas perdeu a imortalidade devido à desobediência? Você crê que a morte é um sono e que os mortos justos ressuscitarão na segunda vinda de Jesus? Sim, você crê? Então que Deus ajude você na sua fé. Você reafirma a sua aceitação de Jesus Cristo como o seu Salvador?
e deseja obedecer-lhe em tudo, e que por ocasião da sua vinda receber a imortalidade? Sim? Se sim, amém. Deus abençoe você por me acompanhar até aqui nesse estudo. Que seja uma bênção para você, e eu quero já agora anunciar o próximo estudo. No próximo estudo nós vamos ver que Deus vai criar um mundo perfeito, onde as flores não murcham e o brilho do próprio Cristo nos aquece e nos ilumina. Isso é o que todos nós almejamos ardentemente. A Bíblia fala de realidades a nós prometidas e preparadas por um ser que jamais falhou. Então nós vamos ver no próximo estudo a nova terra. Obrigado por me acompanhar, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.